na Libertadores no meio de semana, nós aqui em casa contra a LDU, eles também contra os Estudiantes, eram dois jogos que eram praticamente mata-mata, então isso desgasta muito os jogadores e acho que no segundo tempo deu pra ver isso, acabou ficando um jogo muito aberto, perigoso para as duas equipes. A gente sentiu os jogadores, tanto nós quanto deles, mais cansados ali por conta acho que desse jogo de meio de semana. Perdemos alguns jogadores também por desgaste, como a Arrasca. E acho que os dois jogadores mais criativos nossos, assim, né, de criação, a gente acabou ficando sem eles, né, tanto o Gerson por expulsão quanto o Arrasca hoje por desgaste. Então, mas é uma temporada longa, a gente vai precisar dele, do Arrasca principalmente, por questão física, a gente vai precisar deles por mais tempo, mais jogos possíveis, então a gente tem que passar por cima disso. Acho que jogamos com características diferentes ali na frente, jogadores mais de velocidade, jogadores mais de ataque ao espaço e o Pedro sustentando um pouco mais, sem ter um cara criativo mais por trás, que era o Nico. Então foi diferente, acho que conseguimos agredir de algumas formas, mas não foi o jogo que a gente queria fazer, a gente queria a vitória. Mas paciência, não deu para ganhar hoje aqui, a gente também não perdeu, isso é o mais importante. Continuamos sem levar gols, acho que isso mantém para o resto da temporada e nos dá a esperança de que a gente ajeitando um pouquinho ali, a gente pode ganhar mais jogos fazendo gol. Léo, a gente quando começou o campeonato, a gente já sabia que a competição estava meio polarizada entre Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras às vezes joga mal, vence, joga bem, vence, não está no melhor dia, vence, está no pior dia, também vence. Você diria que hoje o Palmeiras, que é o adversário do próximo domingo, é um adversário a ser batido? Né? Não sei, cara, não sei. Acho que o Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade, é um campeonato de quem se mantém mais tempo. O Palmeiras também perdeu para o Bahia em casa. A questão é que acho que às vezes as pessoas veem diferente as derrotas de um e derrotas de outro, ou vitórias de um e vitórias de outro. Então, às vezes pra gente não basta apenas vencer um jogo de 1-0 e sei lá, num contra-ataque, alguma coisa assim. Às vezes não serve, às vezes o nosso jogo é visto de forma diferente. Uma obrigação maior de fazer um grande jogo e vencer, e para eles não tanto, né? Para outras equipes também não tanto. Então a gente não se preocupa com isso, acho que é um campeonato de pontos corridos, não é um mata-mata Palmeiras e Flamengo só. A gente tem que manter a regularidade de não, quando não der para vencer, a gente não perder pontos em casa, principalmente contra adversários que vão brigar com a gente, como foi Inter, como foi Botafogo, e procurar construir o nosso jogo sempre, procurar fazer o nosso jogo, que a gente está mais perto de vencer. Hoje não foi o caso, mas agora é trabalhar e a gente tem, claro, a Copa do Brasil no meio de semana para conseguir essa classificação e depois enfrentar o Palmeiras, que é um adversário direto hoje lá na disputa pelo título. Mais uma aqui. Léo, hoje a gente viu em ação novamente o Léo polivalente, né? Acho que, se eu não estiver enganada, foi a primeira vez com o Felipe que você avançou para a segunda vez para fazer essa função mais ali no meio campo, né? Que era algo que você fazia com mais regularidade com o Tite. Queria que você falasse um pouco, né, dessas conversas e do quanto vocês podem ajudar e rodar nesses momentos em que o Flamengo tem alguns desfalques. E na quinta a gente falava aqui sobre sua expectativa. Hoje a gente tem a certeza que você pelo menos está monitorado pelo Ancelotti na pré-lista da seleção. Sobre o volante, acho que o Felipe sabe que eu faço essa função se for necessário, sabe tanto que minha função principal é zagueiro e eu venho performando muito bem ali e ele foca muito nisso, ele não quer que eu vire um volante, ele quer que eu performe como zagueiro, mas ele sabe que em alguma oportunidade hoje teve o acaso de ter as duas lesões do Eric e do Alan e a expulsão do Gerson também no mesmo jogo, então acabou que haveria essa possibilidade caso algum dos volantes sentisse alguma coisa, e aí foi o acaso do Nico também ter que sair e aí surgiu a possibilidade, né? Assim como eu, o Danilo também era um cara que poderia fazer, que treinou em alguns momentos ali. O Varela acabou entrando também quando eu já estava esgotado ali de fazer a função. Então acho que eu estou preparado para fazer qualquer função, como eu sempre falei aqui, para ajudar o Flamengo. Eu vou jogar em qualquer posição que precisar, no que for necessário. E sobre a lista, cara, feliz por estar mais uma vez presente lá. Acho que também é fruto do que eu construí ali, do que eu construí no dia a dia lá. As pessoas que estão lá me conhecem, sabem do meu futebol, sabem de como eu sou como pessoa também. Então acho que é importante. Talvez ele tenha já procurado conhecer mais todos os jogadores aqui do Brasil.
E feliz por mais uma vez e vamos ver agora, esperar a convocação para ver se eu vou estar lá de novo. Valeu, Três aqui, Léo. Você falou ali agora sobre desgaste físico, né? E o Flamengo tem agora, né, tirando o Botafogo da Paraíba, tem Palmeiras e depois Deportivo Táchira, que são dois jogos super importantes, né? Primeiro contra o Palmeiras, se o Palmeiras ganhar, o Flamengo abriria 8 pontos no Campeonato Brasileiro, e o Deportivo Táchira, o Flamengo tem que ganhar por 1 ou mais gols para poder se classificar. Como é que trabalhar esse mental para esses jogos, já que você comentou ali que, né, o jogo está sendo muito mental nessa semana e a próxima semana que é o Chapecoense? Eu acho que são 3 jogos decisivos, acho que não dá pra gente desmerecer o Botafogo da Paraíba. É um jogo mata-mata, a gente fez um resultado simples lá, então é um jogo que a gente tem que estar focado 100% e atento 100%. Para quem for jogar, dar conta do recado da classificação. A gente não pode se dar o luxo de ficar falando como se a gente tivesse passado já, não. O respeito é muito grande pelo Botafogo e a gente tem que focar nesse jogo primeiro para conseguir essa classificação. A gente é o atual campeão da Copa do Brasil, então a gente quer manter esse título também com a gente. Então a gente tem que focar 100% e aí, lógico, depois pensar no Palmeiras e mais para frente ainda pensar no Táchira, que também são 2 decisões pra gente, mas a gente tem que focar nessa primeira decisão do Botafogo aí, porque vai ser uma semana cheia de decisões e a gente tem que estar preparado para todas, independente de quem for jogar qual for. Léo, o Flamengo perdeu 4 pontos contra equipes que são consideradas postulantes ao título, né? 2 contra o Inter na primeira rodada e 2 hoje. Queria saber de você o quanto isso pode impactar lá na frente, lá no fim do campeonato, sabendo que o Flamengo provavelmente também vai brigar pelo título contra essas equipes. Bom, eu acho que pode impactar, mas acho que a gente tem que estar preocupado em fazer os próximos resultados. A gente não perdeu para nenhuma delas. Acho que contra o Inter a gente teve uma partida em que a gente deveria ter vencido, a gente criou para vencer o jogo, construiu para vencer o jogo e infelizmente não venceu, porque tem um adversário lá do outro lado que é muito forte também. Hoje já foi num contexto diferente, um contexto em que a gente teve uma decisão muito forte na quinta-feira, onde se a gente perdesse a gente estava fora da Libertadores. Então acho que criou um desgaste, acho que não só físico, mas também mental. E neles também, acho que o Botafogo também transpareceu isso no segundo tempo, porque eles também jogaram uma decisão no meio de semana. Então a gente tem que colocar contextos. Lógico que a gente quer vencer todos os jogos, mas também é importante no Campeonato Brasileiro manter a regularidade de ter menos derrotas, sofrer menos gols, porque aí a gente sabe que a gente está mais perto de vencer e de ficar lá em cima. Última aqui. Vocês não conseguiram hoje um resultado tão positivo assim, né? Não conseguiu a vitória. Mas, acima de tudo, tiveram muitos desfalques, muitos problemas físicos. Teve a escolha por não relacionar também com uma questão física o Arrascaeta, a falta do Gerson, tudo isso o Flamengo precisou superar antes mesmo de entrar em campo. Queria saber sobre isso, né, sobre esse processo de superar essas ausências, se fez muita falta a falta desses jogadores e se também já estava programado você ser improvisado no meio. Não estava programado, mas acho que o filho sabe que eu faço aquela função, que ocasionalmente eu posso ajudar ali. Como eu falei, a gente teve alguns desfalques seguidos ali naquela função, os dois o Eric e o Alan sofreram lesão no mesmo jogo. O Gerson também foi expulso, então acabou que ficou muito restrito ali ao Everton e ao Nico ali na posição, e não teria outro. O outro seria o João, talvez o João, que é um menino ainda, né? E não sei nem se ele já estreou no profissional, e talvez entrar num jogo como esse seria complicado, né? Então o filho já sabia, eu já imaginava a possibilidade de poder fazer a função em algum momento ali, se algo acontecesse com o Eric ou com o Eric não, com o Nico ou com o Everton. Então para mim não teria problema, o filho nem ali só me chamou na beira do campo, perguntou se eu conseguiria fazer, faria sem problemas, como sempre fiz aqui. E qual foi a outra pergunta? A ausência, quanto isso fez diferença? Eu acho que talvez sim, características, acho que pode ter feito um pouco de diferença, porque acho que são os jogadores mais criativos nossos, né? O Arrasca principalmente e o Gerson. São jogadores que criam mais oportunidades pra gente, né? O Arrasca nem se fala, que é hoje o artilheiro e acho que é um cara com mais assistências também no campeonato e na temporada. E ele é muito importante pra gente, mas a gente tem que superar isso, mudando um pouco a característica ali, jogando com jogadores com mais atacantes talvez do que meias. E modificando um pouco, mas a gente sabe que todos os jogadores são capazes de fazer a função. Hoje, infelizmente, a gente não conseguiu a vitória com eles, mas
a gente confia muito neles para poder dar conta do recado caso alguém não possa jogar. Obrigado, galera.